Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a 12ª aula do nosso curso de Java e Programação Orientada a Objetos. Na verdade, eu estou adicionando. Essa aula eu ia falar dos outros algoritmos de ordenação que a gente começou a falar, acho que foi na aula 8, mas eu achei que é uma boa oportunidade de falar sobre algoritmos de busca, porque a gente pode ver uma aplicação de recursão antes a gente ver os algoritmos de ordenação que usam recursão. Então, eu vou falar hoje para vocês, hoje não, nessa aula, né, sobre os algoritmos de busca, tá bom? Qual que é a ideia do algoritmo de busca? É outra tarefa comum na computação, né? Dado uma estrutura que armazena dados, buscar por esses dados nessa estrutura. Ou seja, a estrutura tem ou não tem aquilo, e se tiver, onde que está, certo? Bem, a estrutura que a gente está utilizando para armazenar dados, que a gente pode percorrer ela, por enquanto são os arrays, não é isso? Então, dado um array, eu quero buscar um valor que está dentro desse array. Eu vou chamar esse valor normalmente de chave, tá? Eu estou buscando por uma chave que está no array, tá? Que é a terminologia mais comum da gente utilizar. Deixa eu minimizar o OBS aqui só para eu não fazer nenhuma coisa errada. Então tá. Primeira coisa. Imagine então que a gente vai executar a busca. Eu preciso procurar num array, certo? Por um determinado valor, que a gente vai chamar de chave, né? Então eu tenho um array, vou colocar aqui os valores aqui quaisquer, tá? 3, 7, 2, 9, 1, 5, menos 10. Tudo bem? Eu quero ter um método, uma função, dependendo da linguagem, ou em Java a gente chama de método, né? Como a gente já viu, que eu, por exemplo, se chamar buscar, eu passo esse meu array aqui, vamos chamar o meu array aqui de A, né? O array e o valor que eu quero procurar nesse array. Por exemplo, valor 1. Que eu falei já algumas vezes, a gente vai chamar de chave, né? E vou falar isso aqui. Esse método buscar, ao executar, o que ele vai fazer? Qual que é a ideia dele? Procurar por essa chave aqui, 1, dentro do array. Se encontrar, ele retorna a posição da primeira ocorrência, porque pode ter duplicata, né? Você pode ter mais de um valor 1 dentro do array, não tem problema nenhum, né? Mas se ele encontrar, ele retorna a posição da primeira ocorrência. E se ele não encontrar, se ele varrer o array todo e não encontrar, ele vai retornar um valor menos 1. Tudo bem? Faz sentido retornar um menos 1, porque como ele retorna a posição, em Java, valor menos 1 para posição é um valor inválido, qualquer valor negativo, né? Então a gente vai retornar menos 1. Como que a gente implementaria isso? Basta percorrer o array, verificar o valor que está numa determinada posição do array. Se o valor que está naquela posição é igual à chave que eu estou procurando, quer dizer que eu encontrei, eu retorno aquela posição. Caso contrário, se eu não fizer isso nenhuma vez, eu retorno menos 1. Então, se eu for implementar esse método, eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Public static int, ele retorna a posição, né? Vou chamar ele de buscar ou busca sequencial, que é a ideia desse algoritmo, porque a gente vai percorrer o array posição por posição, tá? Vamos chamar só de... vamos pôr busca sequencial, tá? Sequencial. Vou passar o array e a posição. Posição não, a chave que eu quero buscar. Então, imagine se for um array de inteiros, né? Vou chamar ele de array. E eu tenho aqui... Vou dar uma movimentada aqui. Vou chamar de chave, tá bom? Chave. Bem, como que eu faço isso, então? Eu vou percorrer esse array for int i. Por que eu não vou usar o for melhorado aqui? Porque eu vou precisar da posição, certo? Eu preciso saber em que posição que eu estou. Então, igual a zero. Usar no for melhorado para saber a posição, aí você vai ter que declarar a variável, que você vai guardar a posição. Toda vez que você entrar dentro do for, você vai ter que incrementar essa variável, né? Então, aqui a gente já faz de uma vez. Enquanto o i for menor que o tamanho do array, a gente incrementa. Bem, se aqui dentro eu encontrar a chave, ou seja, se o array na posição i for igual à chave que eu estou buscando, quer dizer que eu encontrei, não é isso? Então eu retorno a posição onde eu encontrei, que é a posição i.
É onde eu estou no momento. Isso vai fazer com que esse método termine e retorne essa posição aqui. Bem, se eu rodei o for inteiro e não entrei nesse if nenhuma vez, quer dizer que o método não terminou. Quer dizer que eu não encontrei uma posição. Só que eu preciso terminar esse método ainda, né? Eu preciso dar um return aqui, obrigatório aqui, porque se não entrar nesse if nenhuma vez, o método ainda assim precisa retornar um valor. E se não entrar no if, quer dizer que eu não encontrei o valor, quer dizer que isso aqui nunca foi verdadeiro. Então, se isso aqui nunca foi verdadeiro, eu vou terminar o for percorrendo todas as posições, e aí eu retorno o valor menos 1 que eu falei que a gente ia usar para indicar que não encontrou a posição. Tudo bem? Deixa eu só conferir aqui se está gravando, está tudo certo. O YouTube que está reclamando de taxa de dados. O YouTube anda bem enjoadinho ultimamente, viu? Parece que voltou. Muito bem. Certo? Então essa é a busca sequencial, tá? Eu falei, comecei, na verdade eu não entrei nesses detalhes, eu acho que até não é necessário entrar, eu acho que não faz nem sentido eu ficar falando dessas coisas, mas só de forma bem informal, se você for parar para pensar, quanto que é o trabalho máximo que essa busca sequencial vai fazer no pior caso da busca? Ou seja, o que é o pior caso? É se eu não encontrar valor nenhum, não é isso? O trabalho que esse método vai realizar vai ser percorrer todas as posições do array, não é isso? Então, no pior caso, a gente fala que o tempo que esse método demora para terminar, ele é proporcional linearmente ao tamanho do array, ou seja, quanto mais eu aumento o array, se eu não encontro o valor, eu demoro sempre proporcional ao tamanho do array. O que eu estou querendo dizer é que se eu fizer um gráfico aqui, ó, onde aqui no eixo X eu ponho o tamanho do array, vamos chamar aqui de pôr T de tamanho, não, vai misturar. Vamos pôr N, que é o tamanho do array, e aqui no eixo Y eu vou pôr o T, que é o tempo que eu estou demorando para executar, ou a quantidade de instruções, que seja. Quanto mais eu aumento o tamanho do array, mais eu aumento o tempo. Então eu vou ter uma função aqui, se eu desenhar essa função do tempo em função do tamanho, eu vou ter uma reta. Aqui ficou meio torta, né? Mas eu vou ter. Ficou torta de novo. Enfim, deu para entender que eu tenho uma reta. Não é isso? Tá. Tem como melhorar esse método aqui de busca sequencial? Da forma que tá, não. Né? Mas tem um algoritmo que. Ah, outra coisa. Antes de falar ainda de se tem como melhorar ou não tem. Pessoal, de novo, eu não estou me propondo aqui a explicar sobre complexidade, complexidade assintótica. Não é isso, não é o objetivo desse curso, tá bom? Tem até que tomar muito cuidado, que a gente vê uns cursos aí online que você vê que a pessoa tenta falar de improviso sobre isso e acaba falando um monte de besteiras. Esses dias atrás aí eu vi um influencer aí de Java falando um monte de abobrinha, tá? Mas se eu quiser representar a carga, vamos dizer assim, desse algoritmo aqui em função do tempo, o tempo em função da carga, né? Eu posso dizer que o tempo para executar esse algoritmo, dada uma quantidade de elementos no array, ele é proporcional, ele pertence a uma classe de funções que é limitada superiormente, que é o tal do Big O, que o pessoal chama, é a letra O maiúscula, só que é em grego, né? É Omicron. O pessoal chama Big O porque vem do americano, né? Dos Estados Unidos, que chama de Big O, Ozão, né? É O de N. Ou seja, eu aumento esse cara aqui, ele vai ser limitado superiormente sempre por uma função linear. Essa é que é a ideia aqui. Lá quando a gente está falando de algoritmo de ordenação, por exemplo, o selection sort, em qualquer situação, ou seja, no pior caso, no caso médio e no melhor caso, o que quer dizer isso? No pior caso, se eu tiver que ordenar o array inteiro, vamos dizer assim que se ele tivesse totalmente invertido. O melhor caso é se o array já tiver ordenado. E o caso médio, se a gente tiver uma mistura mais ou menos ali, certo? Também não vou entrar em detalhe de caso médio, que é o caso mais complicado quando a gente está estudando é, é, complexidade de algoritmos, tá? Qual que era a ideia lá?
A gente tem lá no Selection Sort, se vocês, não sei se vocês se lembram, que a gente tem que a carga lá estava assim, né? Pior caso é alguma coisa. O T de n, ou seja, essa função do tempo em relação à carga de trabalho, ou seja, ao tamanho do array, lá ela pertence a O de n ao quadrado. O que quer dizer? Se eu tenho 10 elementos no array, o tempo que eu vou levar para executar, ele é proporcional a 10 ao quadrado, que é 100. Entenderam? Por isso que essa aqui é chamada de função quadrática, né? Se eu tenho um tamanho de 1000, o tempo que eu vou levar para executar aquela função, aquele método, aquele algoritmo, ele é proporcional a 1000 ao quadrado, que dá 1 milhão. 1 milhão do quê? 1 milhão de unidade de tempos. A ideia não é nem mensurar nesse nível de tempo de processador, mas sim de processamento, mas sim quanto que isso aí cresce em função do tamanho da entrada, tá bom? O algoritmo de busca sequencial, ele é linear. Por quê? Ele vai consultar elemento por elemento do array. Agora sim a ideia, né? Tem como melhorar o algoritmo de busca? Tem. Se você tiver um array que já está ordenado, a gente nem está pensando no algoritmo de ordenação. Imagina que você tem um array que está ordenado. A gente consegue escrever um algoritmo a gente consegue definir um algoritmo que chama algoritmo de busca binária, que ele é muito mais rápido do que um algoritmo linear. E muito mais rápido ainda do que um quadrático, um cúbico, ou seja lá o que for. Vamos à ideia do algoritmo, então. Imagine o seguinte, eu gosto sempre de fazer isso com os meus alunos. A gente faz um jogo, certo? Uma brincadeira. Vocês já devem ter visto algo desse tipo aqui. Eu pego, desenho uma reta, um segmento de reta na lousa, e eu ponho o valor 0 aqui e o valor 100 aqui. Aí eu pego dois alunos. Aí eu falo, ó, aluno A, pensa num número entre 0 e 100, só que você não fala que número que é. Então vamos imaginar, só que aqui, né, vou fazer o papel do aluno. Vamos pôr aqui, ó, o A1. Vamos falar que ele chutou, sei lá, o valor 63, certo? Aí o aluno 2 vai ser o aluno que vai tentar adivinhar esse número aqui, ó. Aí eu falo assim, ó, você vai tentar adivinhar na menor quantidade de chutes possível. Tem gente que já entende a jogada, tem gente que ainda demora um pouco. Mas, como que seria a brincadeira? Se o A2 entendeu que é na menor quantidade de chutes possível, qual que seria o melhor chute para você dar na primeira tentativa? Você vai dar um chute mais aqui para o começo, você vai dar um chute mais para o fim, ou você vai dar um chute no meio? O chute no meio, ele é o melhor, por quê? Vamos supor que o aluno 2 chutou o valor aqui no meio, chutou 50, certo? Se não for o 50, aí o aluno 1 vai falar, ó, não é o 50. O número que eu pensei, ele é maior que 50 ou menor que 50. Ele vai falar para o outro, ele vai dar a dica, ó, para lá ou para cá. Se a gente seguir essa estratégia de sempre escolhendo no conjunto que está sobrando o cara que está no meio, a gente vai estar sempre quebrando o problema que a gente está no momento, dividindo o espaço de busca que a gente chama pela metade. Isso é muito eficiente. Quer ver? Vamos lá, ó. Chutou 50. É o 50, aluno 1? Não, não é. É maior ou menor que 50? É maior que 50. Então tá. Agora o aluno 2, ele sabe que é maior que 50 e ele sabe que o último é 100. Então não faz sentido ele chutar um valor que é menor que 50. Ou seja, tudo isso aqui, ó, foi embora. Tudo isso aqui foi embora da brincadeira. Ou seja, ele tem 50 elementos menos para ele tentar. Então tá, agora ele vai chutar de novo. Seguindo essa estratégia, qual que é o melhor chute? É o que está aqui no meio. Seria mais ou menos em torno do 75, certo? Aí ele vai falar, pode ser que ele não saiba essa estratégia. Tem aluno que nem pensa nisso. Vai chutando a esmo aqui, certo? Você pega uma criança, a criança vai ficar chutando. Eu brinco com a minha filha, vamos brincar de adivinhar, de 1 a 10. Ela adora. Aí ela vai chutando. Ela não pensa nisso, né? Mas, enfim, 75. Chutou 75. Aí ele pergunta para o aluno 1,
O aluno 1, é 75 o número que você pensou? Não, não é. É menor ou maior? É menor que 75. Vejam, de novo, a gente exclui do espaço de busca tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Metade do o que a gente tem para buscar no momento. Ou seja, dividiu em 2 de novo. Então, inicialmente, eu tinha 100 valores para buscar. Aqui, no caso, 101, né? Se eu for de 0 a 100. Vamos pôr 1 aqui, vai, só para ficar redondo ali. Quando eu quebrei na metade, sobrou mais ou menos 50. Agora que eu quebrei na metade de novo o meu espaço de busca, né? Quebrei não, dividi em 2, eu fiquei com 25. Não é isso? Agora o aluno 2 vai chutar de novo, só que ele não vai chutar valores que são maiores que 75 nem menores que 50. Ele vai chutar um valor que está entre 50 e 75. A gente tem 25 de distância aqui, vamos somar 12 no 50, vai dar 62. Então ele vai chutar 62. A gente sabe que bateu na trave, mas ele está chutando. Não é isso? Aí ele pergunta de novo. Ó, aluno 1, 62 é o número que você... Não, não é o número que eu pensei. Então, ou se é maior ou menor? É maior. Ou seja, isso aqui agora vai embora. Certo? Sobrou. Agora eu tenho entre o 62 e o 70. Inclusive, nem o 62 nem o 75 entram na jogada. O ideal seria até eu representar esses círculos aqui que eu estou preenchendo abertos. Né? Lembra a notação de conjunto, quando a gente aprende lá na matemática? Né? Bolinha aberta quer dizer que está fora do intervalo, bolinha fechada quer dizer que está dentro do intervalo. Enfim, mas deixa assim. Vai falar, não, é maior que 62. Então, agora o aluno 2 ele tem esse intervalo aqui. Vamos reescrever aqui do 62 ao 75 para ele buscar. Então vamos lá de novo. Entre 62 e 75 tem 13 aqui, né? De diferença, não é isso? 13. Vamos somar 6 no 62, vai dar 68. 68. É 68? Não, não é 68. É maior ou menor? É menor. Ou seja, de novo, eu quebrei o problema na metade. Então, 25, sobrou mais ou menos ali uns 12, agora vai sobrar mais ou menos uns 6. Já deu para entender o que a gente está fazendo, não é isso? Não preciso chegar até o fim aqui, né? Aqui vai ser quase o pior caso, né? Vai encontrar na última tentativa, porque agora ele vai de novo no meio, 62 para 68 são 6. Então somo 3 no 62, vai dar 65, aqui ele não vai buscar. Aí de novo, né, de 62 a 65 tem 3. Vamos somar 1 no 62. Ou você pode somar 2 também, tanto faz. Aí o 62 vai dar 63. É o 63? É o 63, achou. Ou seja, a cada vez que eu tentei, eu dividi o problema em 2. Tudo bem? E como implementar isso? A gente vai implementar de forma iterativa, com for, e depois vou mostrar a implementação usando recursividade. Tudo bem? Então vamos lá. Imagine o seguinte, então. A gente vai implementar a nossa busca binária. Public static int busca binária. O array de inteiro. Poderia ser um array de qualquer tipo. Depois a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de orientação objeto. A gente entra nesses detalhes, tá? Int a chave que eu estou buscando. Tudo bem? O que a gente vai ficar fazendo agora? Eu não vou chutar o valor. O valor ele vai vir aqui que eu quero buscar. Agora eu tenho que simular aquela ideia do chute, entre aspas, para ficar dividindo o tamanho do array sempre em 2, tendo uma extremidade inicial e uma extremidade final. Então, como que a gente começa a brincadeira? Primeira coisa, eu preciso saber onde que está o início, vou chamar de in, posição inicial é a posição 0. E a posição final, fim, é o tamanho do array, menos 1. Array, ponto, length, menos 1. Por que não tem parênteses aqui? Porque é array, tá? Array, o length é uma propriedade, na string que é um método, tá bom? Então imagina, vamos pôr um exemplo aqui, ó. Vou precisar de espaço aqui, vou pôr aqui em cima, ó. Só que agora o array tem que estar ordenado, tá? Se o array não estiver ordenado, esse algoritmo não vai funcionar. Por quê? Eu preciso saber se o que eu estou buscando está à direita ou se está à esquerda.
Para estar direito tem que ser maior, para estar esquerdo tem que ser menor, tá bom? Vamos pôr aqui um array ordenado. 2, 3, 7, 10, 15, 20, 31, 49, 70. Algo assim. Tudo bem? Aí imagina que eu chamei o busca binária. Busca binária. Passei o array e eu quero, sei lá, buscar pelo valor 3. Quero buscar pelo 3. Tudo bem? O array é esse cara aqui, tá? Ó. Esse cara aqui. Tá bom? Então, a primeira coisa, eu preciso saber qual que é o meu espaço de busca. Meu espaço de busca começa no elemento 0 e ele vai até o... Tem 9 aqui, né? Então, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 9 elementos esse array aqui. Vamos diminuir 1 com a potência de 2 aqui o tamanho, que aí a divisão vai ficar bonitinha. 7 aqui. Não que para outros tamanhos não funcione, funciona também, tá? Vamos lá. Então, meu espaço de busca aqui, nesse caso, o meu início está valendo 0 e o meu fim está valendo 8 menos 1. 8, que é o tamanho do array, menos 1, 7, que é a posição final. Então, se a gente já fosse simulando a execução aqui, a gente vai ter a posição inicial e a posição final. Eu tenho a posição inicial igual a 0 e a posição final igual a 7. O que eu vou fazer agora? Eu quero calcular a posição do meio. Certo? A posição do meio aqui, basta eu somar as duas posições, o intervalo, e dividir por 2, ou seja, pegar a média desses dois valores. Eu vou ter a posição do meio. E é uma divisão inteira, tá certo? Só que o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um loop aqui. O que a gente vai fazer aqui? Enquanto... Vocês concordam que esse início e esse fim, eles vão se movendo? Lembra do exemplo aqui anterior? Ah, estava aqui. Ah, errou. Agora vai para o outro lado. Ah, peguei o meio. Ah, está errado. Agora vai para a direita. Esse intervalo ele vai mudando com a execução do algoritmo. O que vai indicar para a gente que a gente não encontrou valor nenhum é se a posição inicial e a posição final elas trocarem. Trocarem não. O início passar do fim. Então, enquanto o início for menor ou igual ao fim, quer dizer que eu tenho um intervalo ainda, concorda? Se o início é 0 e o fim é 10, tem um intervalo ali para buscar. Se o início é 1 e o fim é 3, tem um intervalo para buscar. Se o início é 7 e o fim é 7, opa, ainda tenho um elemento para tentar buscar. Ah, não, se o início passou do fim, o início está valendo 10 e o fim está valendo 3, opa, tem coisa errada aí. Tá certo? Então, essa é a nossa condição para o algoritmo ficar executando aqui no caso. Poderia implementar de outra forma, tá? Pôr um loop infinito aqui, testar depois. Mas, enfim, assim, por enquanto. Tá. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou calcular a posição do meio, que é a posição onde eu estou chutando que o valor pode estar, que a chave pode estar. Então, eu vou ter aqui meio é igual ao quê? O início mais o fim dividido por 2. Início mais o fim dividido por 2 é uma divisão inteira, porque início é inteiro, fim é inteiro, 2 é inteiro, certo? Então, o resultado vai ser inteiro. Início é 0, fim é 7, 0 com 7, 7 dividido por 2 dá 3. Então, minha posição do meio, a minha primeira posição do meio que eu estou obtendo, é a posição 3 que está aqui, ó. Tá aqui, esse aqui é o meu meio. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que vai fazer agora? Eu vou verificar se o que eu estou buscando, que é a chave 3, está aqui na posição 3. Coincidência, tá? Tudo bem? Tá aqui? Não tá. Nesse caso, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Se o array na posição do meio for igual à chave que eu estou buscando, quer dizer que eu encontrei o valor. Então, eu retorno o quê? Retorno meio. Que não é o caso aqui nosso. Certo? Quais são as duas outras condições que estão faltando? É se o valor que está nessa posição do meio ele é menor que o que eu estou buscando, ou seja, o meu valor que eu estou buscando é maior que essa posição, ou o valor que eu estou buscando é menor que aquilo. Então, caso contrário,
Se o array na posição do meio, aqui a chave você ficaria até mais bonitinho eu colocar lá ao contrário, tá? Mas vamos deixar assim. Se o... Não, eu vou inverter que eu acho que vai ficar mais didático para vocês. Espera aí. Se a chave for igual ao array no meio, mesma coisa, tá? Só mudei a ordem aqui. Return meio. Else if. Aqui vai ficar. Eu queria inverter aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Se a chave que eu estou buscando é menor que o array na posição do meio, quer dizer o quê? Eu não encontrei aquela chave ali na posição, no valor que está naquela posição. Só que a chave que eu estou buscando, ela está para a esquerda, porque como eu tenho a garantia que o array está ordenado, se a chave é menor que o valor da posição que eu estou no momento, ela só pode estar para a esquerda. Entendeu a ideia? Se isso aqui for verdade, quer dizer que é o nosso caso aqui, o que, que vai acontecer? Tudo isso aqui ó, vai ser descartado. Não é que eu vou apagar do array, mas o meu espaço de busca vai mudar. Eu não preciso mais conferir esse pedaço aí. O que, que vai acontecer então? O meu fim agora, ele vai ter que estar aqui, ó. Por quê? O meu início continua aqui sem mexer e o fim está aqui agora, ó. Entenderam? Então, se isso aqui for verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que o fim é igual ao meio menos 1. Eu não posso falar que o fim é igual ao meio, porque senão esse elemento vai entrar de novo na jogada, eu vou ficar perdendo tempo. E às vezes o algoritmo nem vai convergir na resposta, certo? Entenderam a ideia? E a gente ainda tem a terceira situação, que seria o else aqui, que é quando a chave é maior. Então, por exemplo, se eu estivesse procurando pelo 20, 20 é igual a 10? Não, 20 não é igual a 10. 20 é menor que 10, que seria esse teste aqui? Não. 20 é maior que 10, que é o último caso aqui? É. Agora, se fosse o 20, o que, que ia acontecer? O nosso espaço de busca ia passar a ser isso aqui até o fim que não mexe. Ou seja, o início teria que estar aqui agora, ó. E o início seria o meio mais 1, certo? Então, o início é igual a meio mais 1. Isso aqui, eventualmente, vai acontecer o quê? Se eu encontrar o valor, vai acontecer essa situação aqui e vai retornar a posição do meio, que é a posição onde eu encontrei. Se eu não encontrar o valor, vai ter uma hora que o início vai passar do fim. Vamos terminar essa execução e a gente faz uma execução onde vai dar problema, certo? Então, aqui a gente está 0,3, a gente está procurando pelo 3 na posição 3, não era, 3 é menor, vai cair aqui. Fim é igual a meio menos 1. O meio está valendo 3, fim passa a valer meio menos 1, que é 2, e o início continua valendo 0. Ou seja, agora eu estou buscando no intervalo de 0 até 2. Isso aqui vai dar verdadeiro, porque início é menor ou igual ao fim. Calculo o meio. 0 mais 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, a minha posição do meio é essa aqui agora. Ó. Essa aqui. 3 é igual ao valor que está na posição do meio? 3 que eu estou buscando é igual ao valor que está na posição do meio? Array na posição meio? É. Então, eu retorno o meio, que é a posição 1, que é onde eu encontrei aquele valor. Tudo bem? Eu encontrei a primeira ocorrência, pode ter duplicata aqui, não tem problema não. Aqui já não é necessariamente a primeira ocorrência na ordem, mas é a primeiro bate que deu, certo? Agora imagine que se a gente fosse fazer uma busca que vai falhar. Vou pegar esse mesmo exemplo. É 2, 3, 7, 10, 15, 20. Ô, letrinha, hein? 31, 49. Vamos falar que eu vou buscar, sei lá, pelo valor. Pode ser estourando para cá, pode ser para cá, ou pode ser alguma coisa que não tem aqui no meio. Vamos, sei lá, vamos falar o valor 25. Vou executar a busca binária pelo A25. O array, né? E 25. Muito bem, então começa. Início. Deixa eu levantar um pouquinho isso aqui, só para ficar um pouquinho mais confortável para escrever. Então, eu vou ter início, fim, meio
Início é 0, fim é 7, né? É o mesmo array. E estou procurando pela chave 25, né? Procurando pelo 25 aqui dentro do array. Que a gente já sabe que não tem, né? Porque é 20 e 31. Então tá. Início é menor que o fim? É. Calculo o meio. 0 mais 7, 7 por 2 dá 3. Então, posição 3, 0, 1, 2, 3. A posição 3 está aqui. É isso? Bem, o valor que eu estou buscando, 25, é igual a 10? Isso aqui é verdadeiro? Não. O valor que eu estou buscando, que é 25, é menor que 10, que é o valor que está na posição do meio do array? Não também. O valor que eu estou buscando é maior, que seria o else aqui? Sim. Então, o que eu vou fazer? O início não estava aqui e o fim estava aqui? Agora, tudo isso aqui tem que ser descartado do espaço de busca. Ou seja, eu vou incrementar não, eu vou setar o in aqui, esse ponteiro que está indicando aí onde está o início, eu vou mover ele para cá. Não é que eu vou mover ele, né? Eu vou trocar o valor dele para ele apontar para aquela posição ali. E qual que é aquela posição? É o meio mais 1. O meio não está valendo 3? 3 mais 1, 4. Então o início passa a valer 4 e o fim continua valendo 7. Não mexi com 7. É isso? Então o início agora está aqui, o início, e o fim continua aqui. E agora eu calculo de novo. 7 mais 4 vai dar quanto? Vai dar 11. 11 dividido por 2 dá 5. Ou seja, essa média que eu estou obtendo é o valor que está no meio do intervalo. Não é isso? Não faz sentido? A posição, no caso, né? Então, a posição 7, então, isso aqui ó, é a posição 4, 5, 6 e 7, certo? Eu vou buscar agora, eu vou testar a posição 5. 25, tô aqui, ó. 25 é igual a 20? Isso aqui vai dar verdadeiro? Não. 25 é menor que 20? Não, também. 25 é maior que 20? É, 25 é maior que 20. O que vai acontecer agora de novo? Eu vou recalcular o início sendo meio mais 1. Quanto que é o meio? 5. Meio mais 1, 6. O fim continua a ser 7. Ou seja, isso aqui foi descartado do espaço de busca, só sobrou isso aqui. Eu tenho agora, no momento, o 31 e o 49. Fique claro, o array continua existindo, não sumiu. Só estou redesenhando, tá? Posição 6, posição 7. Esse aqui é o início, esse aqui é o fim. O início está na posição 6, fim está na posição 7. Início é menor ou igual ao fim? É. Recalcula o meio. Recalcula o meio. 7 com 6 dá 13, dividido por 2 dá 6. Então, minha posição do meio agora é essa aqui, ó. Certo? Bem, o valor que eu estou buscando, 25. 25 é igual a 31? Não, não é. Então, isso aqui vai dar falso. 25 é menor que 31? 25 é menor que 31. O que vai acontecer? Φ é igual a meio menos 1. Olha só o que vai acontecer. O meio não é 6? 6 menos 1 dá quanto? Dá 5. O início continua valendo 6, porque eu não mexi com ele. Olha só, o início passou do fim. O que a gente vai ter agora, se a gente for desenhar aqui, a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Aqui era 20, 31, 49. O início continua aqui na posição 6. O fim passou na posição 5. Tá aqui, ó. Faz sentido? Não faz, né? Por quê? Agora eu não tenho mais o intervalo. Quando acontece esse tipo de coisa, que o início passa do fim, é porque você está buscando por um valor que deveria estar ali no meio, mas você não achou ele. Certo? Ou que deveria estar para o fim, ou deveria estar para o começo também, vai acontecer coisa parecida. Tudo bem? Então agora, na hora que esse while aqui for verificar se o início é menor que o fim, menor ou igual ao fim, isso aqui vai dar o quê? Vai dar falso, o while vai terminar, quer dizer o quê? Se acontecer isso, quer dizer que eu não encontrei o valor. Então aí eu retorno o menos 1. Certo? Então essa é a busca binária iterativa. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu quero mostrar para vocês agora a busca binária recursiva. Tá bom? Como que seria a implementação da busca binária recursiva? Deixa eu ver uma coisa aqui, só conferir, tudo certo. Opa! Qual que é a ideia da busca binária recursiva? A ideia é a mesma. Você vai diminuindo o espaço de busca sempre pela metade. Você corta pela metade, pela metade, pela metade, pela metade, pela metade, pela metade. Falando na metade, imagine se você tivesse um array de... vamos pegar 8 posições mesmo. 8 posições,
depois você diminui o espaço de busca para 4, depois você diminui o espaço de busca para 2, depois você diminui o espaço de busca para 1 até não sobrar nada. No pior caso seria se você não encontrasse, que é o que a gente acabou de fazer ali, não é? Quantas vezes eu testei, quantas vezes o while rodou para 8 posições para falhar, não é isso? Então, falhou uma aqui, 2, 3, 4, 5. Aqui, na verdade, na hora que falhou, aqui o while já parou, não é isso? Então, eu rodei aqui, quando o meu espaço de busca era 8, eu testei e não encontrei. Depois, quando o espaço de busca era 4, eu testei e não encontrei. O espaço de busca era 2, testei e não encontrei. 1, testei e não encontrei. Então, para 8, eu tive aqui, basicamente, 4 testes. Ou do if, né? Ou o while rodou 4 vezes. Se eu tivesse 16, o tamanho, eu estou dobrando o tamanho do array. Então, eu começo com o espaço de busca 16, veja a metade, 8, 4, 2, 1, 0. Aqui a gente vai ter um teste a mais só, tá vendo? 5 testes. E se eu dobrasse o tamanho do array? 32. 32, 16, 8, blá, 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 6 testes. Ou seja, eu estou dobrando o tamanho do array e eu só estou aumentando uma vez a mais que o while está rodando. Se isso aqui fosse busca sequencial, para 8 elementos para falhar, eu teria que rodar 8 vezes, que já é o dobro de 4. Se ele tivesse 16, eu teria que rodar 16 vezes, que é mais de 3 vezes 5. Se eu tivesse 32 na busca sequencial, eu ia buscar 32 vezes. Pá, 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 pá. Na busca binária, 6 testes. Que dá menos que um sexto, né? Dá um pouquinho mais que um sexto, né? 6 seria um sexto de 36. Não é isso? Então vejam, toda vez que eu busco e eu falho, o meu espaço de busca diminui pela metade. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente fala que o crescimento dessa função, né, do tempo em relação à carga de trabalho, ao tamanho do problema, né, que é o termo que a gente usa, ela pertence a O log n. Normalmente a gente usa LG de n, tá? LG de n. O que quer dizer isso aqui? É o logaritmo na base 2. Então pega só, se eu fizer log de n, vamos pôr o 8 aqui, na base 2, quanto que é isso aqui? Lembra lá da matemática? O que é o logaritmo? Que número que eleva o 2 para dar 8? É o 3, não é isso? Veja, não está perto isso aqui? Se a gente fosse considerar as buscas aqui, a gente poderia já até arredondar isso aqui para 3, isso aqui para 4, isso aqui para 5. Log de 16 na base 2, que número que eleva o 2 que dá 16? É 4. Olha lá, ó. Que número que eleva o 32, esse LG a gente abrevia, certo? Você entende que é o log de 2, tá? Que é um logaritmo que a gente usa muito na computação. Log de 32 na base 2. Quanto que é? Quantas vezes eu multiplico 2 por ele mesmo para dar 32? São 5 vezes. Agora você pega log de 1024 na base 2. É tudo potência de 2 de propósito para ficar redondinho aqui para vocês enxergarem. Isso aqui é 10. 2 elevado a décima dá 1024. Ou seja, se eu tiver um array de 1024 elementos, se eu usar a busca binária, eu vou ter no máximo 10 testes para verificar se eu achei. Enquanto se fosse busca sequencial, eu teria que varrer os 1024 elementos. Acho que é fácil se convencer que é muito melhor um algoritmo que vai dividindo o problema em 2, né? Ou ao invés de um algoritmo sequencial. Essa ideia de dividir o problema em pedaços menores, ela é chamada de dividir para conquistar, tá certo? Tem essa terminologia também. Mas enfim, para fechar o assunto, vamos ver agora, deixa eu ver quanto tempo de gravação que já tem 40 minutos. Vamos ver agora como que seria a implementação recursiva da busca binária, tá? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou criar um método público, estático, int, que eu vou chamar de busca binária de novo. Esse cara, ele recebe um array e a chave que eu quero buscar.
Beleza? Só que esse cara aqui, o que, que ele vai acontecer? Ao invés dele executar a busca binária recursiva, eu vou delegar isso para outro método. Vai ser um método onde eu vou colocar o array, a chave, onde eu começo e onde eu termino. Então, eu vou chamar esse método, e ele inclusive vai retornar o valor da posição, eu vou chamar de busca binária R. Você precisava nem vou chamar de R, em Java você nem precisa fazer isso. Busca binária, int, o array. Opa, aqui eu não estou declarando ele, né? Aqui eu já vou passar os dados. É o array, a chave, a posição inicial e a posição final, que é o array.length menos 1. Tá, agora a gente precisa implementar esse cara. Lembra que eu falei que eu ia falar de público e privado mais para frente? Eu já vou falar de privado aqui. Público, pessoal, é tudo que a classe vai expor para fora dela, para quem utilizar a classe, para o usuário da classe que a gente fala, utilizar como serviço da classe. Certo? Seja um método estático, seja um método de instância, o que for. Privado é, se a gente vai usar a gente vai criar um método privado agora, são todos os métodos que só conseguem ser vistos por dentro da classe. Só a classe enxerga eles. São métodos que você não quer expor para os outros utilizarem. Por que eu não quero expor esse método busca binária? Porque é muito mais fácil você falar para o usuário, ó, passa o array e a chave e eu faço o serviço, do que você passar o array, a chave, o elemento inicial, a posição inicial, a posição final. É lógico, você poderia expor isso aqui, não tem problema nenhum. Mas aqui eu estou optando por deixar ele, entre aspas, escondido dentro da classe. Então eu vou chamar ele, o modificador de acesso dele é privado, static também, int. O nome dele é o mesmo. Em Java você pode ter métodos com o mesmo nome, desde que você varie a assinatura do método, que são os parâmetros que ele tem. Tá? E esse cara aqui agora, ele tem a chave, ele tem. Chave não, o array. Ele tem a chave, ele tem a posição inicial e ele tem a posição final. Isso aqui agora tem que tomar cuidado, que isso aqui é um método recursivo. A gente tem que ter a base da recursão e a parte recursiva. O que é a base da recursão? Que quando que esse método aqui vai terminar e não vai fazer nada? Quer dizer, ele vai terminar e vai retornar menos 1. É quando, o que mesmo? Lembram? Se o início for menor ou igual ao fim, quer dizer que tem coisa para fazer. Caso contrário, eu vou retornar menos 1. Então, se tiver coisa para fazer, ou seja, se eu tenho um intervalo válido, se eu tenho um espaço de busca válido, em inglês é search space, né? É o termo. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se isso aqui for verdade, se a chave for igual ao array na posição do meio, quer dizer que eu encontrei. Ah, faltou calcular o meio, né? Espera aí. Int meio igual. A conta é a mesma, tá? Início mais fim. Tem que pôr entre parênteses, porque senão vai fazer a divisão primeiro. Tem que somar, depois dividir. Se a chave for igual ao array na posição do meio, quer dizer que eu encontrei. Eu retorno quem? O meio. Caso contrário, se a chave for menor que o array, nossa gente, que letra, hein? Na posição do meio, quer dizer que eu tenho que mudar o meu intervalo. Se a chave está para a esquerda, o meu início mantém e o meu fim volta, retrocede, né? Não é que ele retrocede, ele vai vir para a esquerda do meio. Só que aqui eu não vou trocar o valor disso aqui, eu vou chamar esse método aqui de novo, só que passando o meu fim novo, que é o meio menos 1. Então o retorno dele vai ser o invocação do busca binária, passando o mesmo array, a mesma chave, o mesmo início, só que aí o meu fim vai mudar. O meu fim vai ser o meio menos 1. Opa.
Caso contrário, que aí é quando a chave for maior, né, que o valor que está na posição do meio, aí eu faço a mesma coisa, retorno busca binária do array da chave. Agora o início é meio mais 1 e o fim continua o mesmo. E se por um acaso o início e o fim que eu estiver passando, o início passado o fim, isso aqui vai dar falso e eu tenho que retornar o quê? Menos 1. Terminei a implementação do método. Tá meio difícil de ler, tá, até para mim tá meio difícil, tá? Mas eu acho que dá para entender aqui. Vamos simular a execução disso? Vamos tentar colocar aqui. Sim. Vamos colocar um array aqui de novo. 2, 4, 6, 8 posições. 2, 3, 7, 9, 15, 20, 25, 40. Algo assim, certo? E eu vou invocar, então, busca binária do array e vamos pôr uma chave que ele vai encontrar aqui. Vamos fazer ele ir e voltar. Vamos pôr 15. Que a gente vê ele indo para frente e indo para trás. Busca binária aqui. Quando eu estou invocando isso aqui, eu estou chamando esse método aqui. Para esse método aqui terminar, para ele retornar, ele vai invocar o outro. Ele vai invocar esse aqui. Então, na hora que esse aqui executa, para esse aqui terminar, o return dele, vou pôr RET aqui, certo? Ele vai precisar executar o busca binária de quem? Do array da chave 15, do início que é 0 e do fim que é 7, certo? Ó, o início é 0 e o fim é o array length menos 1, tem 8 posições, 8 menos 1, 7. Então, isso aqui que vai executar. Então, vai entrar aqui dentro. Bem, isso aqui é o início, isso aqui é o fim. O início é menor ou igual ao fim? É. Calculo o meio. Quanto que vale o meio? 0 mais 7 dá 7, divide por 2 dá 3, certo? A chave que eu estou buscando, que é o 15, é igual ao array na posição 3? Quem está na posição 3? Vamos pôr as posições aqui, ó. 3, 4, 5, 6 e 7. Posição 3. Está aqui. 15 é igual a 9? Não, não é. 15 é menor que 9? Não, não é. 15 é maior que 9. O que vai acontecer? Vai cair aqui. Para isso aqui terminar, eu vou ter que invocar, vou pôr um hat aqui, né, do return, busca, eu vou chamar de busca B, certo? Busca binária, A, 15. Quem que vai mudar? O início. O início é meio mais 1. Meio é 3, 3 mais 1 dá 4 e o fim é 7. Então, vai invocar esse método aqui de novo. O início é menor ou igual ao fim? 4 é menor ou igual a 7? É. Calculo meio. 4 com 7 dá 11, dividido por 2 dá 5. Agora, minha posição do meio é a posição 5. Quem que é a posição 5? É o 20. Bem, o que eu estou buscando, 15, é igual a 20? 15 aqui que é a chave, é igual a 20, que é o valor que está na posição? Não, não é. 15 é menor que o 20 que está na posição do meio? É, 15 é menor que o 20 que está na posição do meio. Então, o que vai fazer? Vai cair aqui. Então, vai ser isso aqui, para terminar, vai depender do return do busca binária. Estou abreviando aqui para eu escrever menos coisa, tá? Array 15. O que vai acontecer aqui? Início, o início mantém. Início é 4. E o fim passa a ser quanto? Meio menos 1. Quanto que vale o meio? 5. 5 menos 1, 4. Essa é a minha última tentativa. Olha lá, o início e o fim são iguais. Se falhar aqui, o início vai passar do fim. Não é o caso, porque a gente sabe que vai achar, né? Porque o 15 está de propósito aqui na posição 4. Então, agora, calculo meio, o início é menor ou igual ao fim. Calculo meio, 4 mais 4 por 2, dá 4. Bem, a chave é igual ao valor que está na posição 4? 15 é igual ao valor que está na posição 4? É igual. Retorna quem? Meio. Então, o retorno desse cara aqui é a posição do meio, que é 4. Isso aqui vai ser retornado para esse método, que vai retornar para esse método, que vai retornar para esse método, que ele vai retornar para quem está esperando isso aqui. Tudo bem?
E se eu não encontrasse? Se, por exemplo, fosse o valor 50, eu ia testar na posição 3 o 50, eu não ia achar. Eu ia testar na posição 5, não é isso? Olha lá. Na posição 3, eu ia testar os 50. Depois na posição 5. Aí meu início e o meu fim iam ficar aqui, ó, entre o 6 e o 7. Não ia encontrar, não é isso? Eu ia testar na posição 7 ainda, não ia encontrar. Aí eu ia testar o meu início ia passar daqui, meu fim ia, né, meu início ia passar daqui do 7, né, o início ia passar, ia ser 8 e o fim ia ser 7. Aqui ia falhar e na última vez ia retornar 1. Aí esse 1 ele voltaria sendo retornado toda essa cadeia, cadeia de chamadas recursivas até chegar lá em cima. Tudo bem? Então essa é a implementação recursiva da busca binária. Fechou? Então, pessoal, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Eu até ia implementar, mas eu acho que não precisa, tá bom? São algoritmos simples aí de vocês copiarem, apesar da minha letra tá horrível, né? Dá para vocês entenderem a ideia, tá bom? E então é isso. Esse foi o nosso primeiro exemplo aí de aplicação de recursão, uma coisa mais palpável, né? Na próxima aula a gente vai terminar de ver os algoritmos de ordenação. Vai ser uma visão bem rápida, bem por cima, tá? Para não ficar muito cansativo. Para depois sim a gente entrar na orientação objeto de fato, que é talvez aí a cereja do bolo, né? O mais importante do curso. É lógico que é super importante você aprender as estruturas básicas de qualquer linguagem, mas Java, vamos dizer assim, é forte. Não estou dizendo que é só nisso, mas o grande chamariz da linguagem Java é ser orientado a objetos. Tudo bem? Fechou? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Espero que vocês estejam gostando e até mais.